Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, o papai quer falar comigo, com você. Aqui em Marcos 11, os versículos 12, 14, depois o 20 e o 23. E a palavra de Deus diz assim para nós neste momento. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus, primeira coisa, porque eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não tiver dúvida no seu coração, mas crê que isso acontece, está crendo no que está falando, isso será feito. Meu amado e minha amada, você já se perguntou por que muitas das vezes as pessoas dizem ter fé e elas oram, mas elas não alcançam as vitórias, os milagres? Às vezes a gente pensa: meu Deus, mas eu tenho fé, por que a fé não faz o que é para ser feito? A fé, só a fé não é o suficiente, né? Talvez você diga: a fé move montanhas. Também não, queridos, isso é um engano, porque a palavra de Deus vem falar uma outra coisa para nós. Vem falar primeiro, Jesus diz o quê? Jesus diz para ter fé, confiança, crença, mas ele assegura também que se alguém disser para a situação se mover, sair do lugar, mudar, ter vida, ressuscitar, e não tiver dúvidas, querido, não pode ter a dúvida, mas crê que isso vai acontecer porque está na palavra, isso vai ser feito. Então, meu amado, vamos parar e pensar um pouquinho. Ter fé em Deus é necessário, conforme está no versículo 22. Só que muitos de nós temos fé em um monte de outras coisas junto com a fé em Deus. Não é verdade? Tem gente que tem fé em Deus, mas tem fé no pastor. Acha que o pastor orando, aquele pastor fulano orando, vai funcionar. Muitos dizem ter fé em Deus, mas tem que ter fé num santo, tem que ter fé em um objeto, em algum lugar sagrado para ir, para poder orar. E muitos, queridos, têm umas loucuras de ter fé até em pessoas que já morreram. Mas, queridos, a fé, ela tem que ser somente em Deus. Somente em Deus, sem titubear, sem dúvida. Porque o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Está lá em Isaías 42:8. Então, a primeira coisa para você ter resposta da tua oração, para você ver o teu milagre acontecer, é você ter fé somente em Deus. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Então, queridos, o Senhor está falando para nós: não é eu, sou eu, fé em mim, que sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, para de dar glória, para de dar louvor às outras coisas, a homens, a santos, a situações, a objetos, a pessoas. Para com isso. A tua fé tem que ser somente em Deus.
Sabe? E a fé, queridos, ela vem como? Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você tem ouvido um monte de coisa, menos a palavra de Deus? Não tem como você ter fé. Você não tem ouvido a palavra. A palavra também diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Hebreus 11:1. Então, meus amados, temos que ouvir e temos que ter certeza sem estar vendo acontecer. Você está entendendo como que é? Você tem que ter certeza no teu coração. Quando nos apoderamos dessa fé genuína, bíblica, essa fé que o Senhor está nos ensinando somente nele, queridos, para poder também o nosso milagre acontecer, nós temos que falar com a situação. Às vezes você fala da situação, você reclama da situação, você murmura sobre a situação, você fica inquieto sobre a situação. Você fala, sabe, um monte de coisas, fala do seu problema, fala da sua doença, fala da sua dor, fala dos teus machucados, dos teus ferimentos interiores, fala de tudo que está na tua vida como teu, né? A minha doença, essa minha vida, esse, vai falando, falando. Queridos, o que nós temos que fazer? Remover essa montanha de palavra errada da nossa vida. Tirar isso, queridos, sabe? Vamos remover essa maneira de ser, de falar do problema, mudar, queridos, de falar da doença, de falar da dor, de falar do infortúnio, sabe? Vamos começar a remover as situações através das nossas palavras, remover as montanhas, conforme diz a palavra, né? Se disser para o monte, para ele lançar no mar, ele vai. Então fala com a situação, confia no teu coração e fala. Deus é um Deus de fé, ele é perfeito, ele tem todo o poder, mas às vezes a gente cria, sabe, um monte de coisas e fica falando sobre as coisas e não falamos para as coisas saírem, né? Ah, um dia eu vou ter essa fé, sabe? Uma fé igual do fulano de tal. Exerça a tua fé hoje. Provar e ver de que o Senhor é bom, sabe? Fala com Deus, declara a palavra. Lembra-te de ir lá na Bíblia, vai lá na Bíblia, vê lá em Gênesis, quando ele começou todas essas coisas, ele criou todas as coisas pela palavra. Então, vai lá em Gênesis 1, leia o capítulo, medite, comece a falar na tua vida e trazer a memória que dá esperança, e trazer, sabe, a existência aquilo que não é. E o milagre vai acontecer, as coisas vão acontecer na tua vida. Mas, queridos, para que tudo isso aconteça, a dúvida não pode estar em nós. Porque se eu tiver um coração duvidoso, se eu tiver, sabe, só aquele ioiô, crê hoje e dali a pouco não crê mais, tá crendo aí de repente, a primeira coisa que vem, que acontece, você já não consegue. Queridos, a chave para se ter essa fé de vitória, essa fé que vai trazer o milagre, é a fé em Deus, e queridos, e não ter dúvida no coração. Porque, meu amado e minha amada, às vezes você até fala, não, eu não duvido, mas será que lá no fundo do teu coração você não duvida? Se você estiver duvidando, meu amado, você não vai receber. Não fica, sabe, pensando assim, ah, não, eu vou receber. Não vai. Então, cuidado com aquilo que vem e tira a tua fé, aquilo que está minando a tua fé. Mantenha, sabe, firme o seu coração e espera o tempo de Deus, porque no tempo dele tudo vai cumprir, queridos. Sabe, a gente tem que crer e esperar com confiança no Senhor, porque conforme está no versículo ali 23, na parte B, sabe, se a gente crer, ele vai fazer aquilo que a gente está declarando, amados. É um passo natural, mas ele não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, não vai acontecer. Então, creia, expresse a tua fé, a tua crença, fala, declare, sabe? Jesus, ele não diz que receberemos o que pedimos, mas o que dizemos, né? Então, ele falou lá o quê? Fala para a situação mudar, que ela muda. Então, queridos, fale, não fique esperando sinal de Deus, sabe? Ah, não, eu estou esperando um sinal exterior aqui para que eu creia, para que eu tenha fé. Para com isso, comece a crer, mesmo que você não veja, a declarar, e comece a viver o teu milagre sem dúvida no teu coração. Sabe, porque tudo que você, que nós dissermos, lhe será feito. Está no versículo lá, no versículo 23, a parte mais do final do versículo. Queridos, então, esse passo é de quem? De Deus?
Não, é meu e teu. O que a gente disser será feito. O que você está falando? O que você está profetizando? O que você está declarando? Queridos, esse passo, ele não é meu nem teu, ele é de Deus, é ele que vai fazer. Então faz a tua parte, que é obedecer certinho, ele está dando assim, as instruções, obedeça as instruções, faça a tua parte. E Deus, ele é fiel para fazer a dele, você pode ter certeza. Tem essa fé em Deus, sabe? Tem autoridade para falar com a situação, não duvida no teu coração e creia com toda certeza da tua alma, daquilo que você está declarando e fica esperando, porque vai acontecer. Porque o Pai vai trazer, vai fazer, vai mudar a história, porque o Pai vai fazer o milagre, vai acontecer na tua vida. Então, não titubeie, sabe? Não fica duvidando, não fica crendo que esse ou aquele se orar aí que vai acontecer. Não, conversa você com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe? E fala com Deus, dá glória só para Ele. Sabe, para de dar glória para pastores, sabe, para santos, para lugares sagrados, para pessoas, querido. Para com isso, você nunca vai receber o teu milagre enquanto você ficar dessa forma. Sabe, a glória de Deus. Ele não é só o único, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Olha o que Jesus responde, queridos. Sabe, ele fala para eles assim, ó, tenham fé em Deus, só em Deus. E ele fala, Jesus, estou lhe assegurando, eu estou afirmando que se você disser a este monte, a essa situação, a essa figueira seca, morta, a essa situação da tua vida, a essa doença, eu não sei qual é o teu infortúnio, se você disser para essa situação, saia da minha vida, levante-se daqui, saia daqui, sabe como falar, levante-se e atire-se no mar, e se não tiver dúvida, você não duvidar, você não achar, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Se pensar assim, desista, nem hora. Mas se você crê de todo o teu coração, isso vai acontecer. Porque a palavra diz, se a gente crê e não duvidar, e crê que vai acontecer aquilo que a gente está dizendo, que a gente está falando, assim será feito. Vocês entenderam, meus amados, que o papai trouxe para nós? Ele está nos ensinando, conforme Isaías 48:17. Ele está ensinando o que é útil, guiando a gente pelo caminho que a gente deve ir. Então, meu amado, talvez você orou hoje pedindo a Deus, ensina-me, Senhor. Me ensina, não sei o que está acontecendo, as coisas não fluem, sabe? Eu oro, mas as coisas não acontecem, eu tenho fé, e diz que a fé remove montanhas, a fé sozinha não remove nada, ela tem que ter a palavra junto, sem dúvida, e falar com a situação, amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, ó Deus, diante deste Deus poderoso, desse Deus fiel, deste Deus conosco, deste Deus que tem feito maravilhas, desse Deus que tem feito além do que pedimos ou pensamos, e que é o nosso papai que hoje nos instrui, que hoje vem nos ensinar o que é útil, vem nos guiar pelo caminho que a gente deve ir, está nos ensinando. E eu e essa multidão estamos entendendo a Tua voz, a Tua palavra. Paizinho, nós cremos, papai. E a partir de hoje nós vamos exercitar a nossa fé, nós vamos praticar a nossa fé. Nós vamos, papai, crer de todo o nosso coração. Nós vamos crer somente em Deus, não ter dúvida no nosso coração. E nós vamos declarar, e nós vamos mandar toda a situação que não pode estar na nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário a dor e a enfermidade. Toda situação tem que se submeter à Tua palavra, e nós cremos, papai, que isso vai acontecer. Nós cremos, papai, que vai ser feito, porque a Tua palavra diz isso. Em qualquer situação, papai, que meus irmãos estiver passando neste momento, que estão entendendo, papai, a Tua direção, a Tua instrução, que venham, papai, a exercitar, que venham, papai amado, a falar para este problema, para ele sair da sua vida, para a situação mudar, para que eles venham, papai, cada um receber o seu milagre, que venham cada um a receber do Senhor, papai, o melhor dessa terra, papai, porque a tua palavra diz, papai, que nós temos que crer, sim, que existe um só Deus, e nós cremos, papai, e a tua palavra diz que até os demônios creem e tremem, conforme Tiago 2,19, que nós possamos crer, papai, e nós possamos exercitar a nossa fé, praticando sem dúvida no nosso coração e
recebendo do Senhor, porque somos filhos, papai amado, e o Senhor está nos instruindo, e nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.